Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Continuaremos com o capítulo 6, ainda do módulo 2, tá? Isso aqui não é um encerramento, o encerramento ainda será na próxima aula do módulo 2, tá bom? Porém, esses conteúdos ele irá contar como o início do conteúdo já do módulo 3, tá bom, gente? Então, não confunda-se, tá? Apesar de ser ainda módulo 2, esse conteúdo ele irá fazer parte do conteúdo do módulo 3. Continuamos com figuras semelhantes, porém hoje a gente vai ver o Teorema de Tales no triângulo e semelhança de figuras, que são os polígonos semelhantes. Estamos na nossa 12ª aula de matemática e vamos lá para a nossa agenda, tá? Com o conteúdo que eu acabei de citar para vocês, e vocês irão fazer as atividades da página 164 e 165, 168 a 170 e 173 e 174, tá? Esses conteúdos, pessoal, é de cada assunto que vai ser abordado. Por exemplo, a atividade da página 164 a 165 é sobre o Teorema de Tales. Da 168 a 170 é sobre o Teorema de Tales no triângulo. E da 173 e 174 é sobre semelhanças de figuras, que é os polígonos semelhantes. Tranquilo? Como a atividade anterior, gente, foi a nossa avaliação, eu não há de fazer a correção, certo? Eu só vou fazer a correção a partir desse conteúdo de hoje, tá? Que será na próxima semana. A próxima semana a gente faz a correção aí dessas atividades aí. Pois bem. Bom, mas antes de iniciarmos o Teorema de Tales, né, como é que se formou-se o Teorema de Tales, né, de onde é que ele veio, vocês precisam recuperar o que a gente estudou há 15 dias atrás, que é sobre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Porque ele tem tudo a ver com o Teorema de Tales, né? Então, é bem simples, é só você entender o seguinte, que essas retas, né, a reta RS, na imagem que são paralelas, essas duas retas, e a reta T, que é essa reta transversal, que corta as paralelas, a gente estudou em anos anteriores, né? E essas retas, elas determinam pares de ângulos congruentes. Ao lado estão indicados com a mesma cor os ângulos correspondentes, tá? Então, quando você tem esses ângulos aqui, com cores iguais, digamos que eles são ângulos concorrentes, correspondente, desculpa, né? Eles têm a mesma cor, eles são correspondentes, ou seja, são iguais, são congruentes, tá, gente? Então perceba que esses nomes, eles têm nome, né? Desculpa, esses ângulos, eles têm nomes. Por exemplo, a gente lembra lá dos anos anteriores que a gente estudou os ângulos colaterais, interno e externo, os ângulos colaterais, e os ângulos correspondentes, ok? Mas não é o caso, aqui é só mesmo para a gente relembrar como é que funcionava, né, anteriormente. O que vai pegar mesmo é esse aqui, que é o Teorema de Tales, né? Agora vamos estudar outras propriedades das retas paralelas. Para isso, estudaremos dois casos, né? Então, vamos estudar o primeiro caso. O que é o primeiro caso? Você tem aí um feixe de retas paralelas que cortam uma transversal em segmentos congruentes, tá? Um feixe de retas paralelas que cortam uma transversal, né? Esse formato assim de pirâmide são as transversais em segmentos congruentes, né? Por que eles são em segmentos congruentes? Porque diz o seguinte, considere que esse feixe de retas paralelas, RST, e as retas transversais, o Z, de modo que o segmento AB, esse segmento AB, é congruente, né? Ou seja, é igual ao segmento BC. Como na imagem desse caso, a gente vai mostrar que o segmento DE também são congruentes ao segmento FEF,
tá? Aí é F. Tá bom, gente? Então, a gente vai provar que esses segmentos aqui, ó, DE e EF também são iguais. Como? Traçando os segmentos DM e EN, tá? Paralelo à reta transversal U, ok? Então, obtemos um paralelograma, ó. Você traçou essa retazinha aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Você obteve um paralelograma, ó, AB, né, MD, ó. E o outro paralelograma, ó, BC, NM, ó, tá? Traçamos aí dois paralelogramas. Tranquilo? Prosseguindo. Como o segmento AB é igual ao segmento BC, tá? Então, DM é igual a EN. Além disso, observando o triângulo DEM e EFN, nós temos, tá? Aqui, gente, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, que se daqui para cá é igual a daqui para cá, então daqui até M é igual também a daqui até M. Não é? Não faz sentido? Não tem um paralelogramo? Um paralelogramo é o quê? Não é um quadrado assim, meio pro lado, né? Não é isso? Um paralelogramo não é um quadrado aqui meio pro lado? Então, se aqui, ó, em cima, essas duas retas são igual, aqui das laterais elas também são iguais. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O segmento DM é igual ao segmento EN. Esses dois são iguais. Então, por quê? Por conta do triângulo, gente, ó. Como os triângulos DEM e EFM têm o mesmo lado, ó. Cadê os triângulos? Estão aqui, ó. Esses triângulos aqui, ó. Eles têm o mesmo lado, ó. Um ângulo adjacente, né? Não tem um ângulo adjacente aqui, ó? Tem um ângulo adjacente. E um ângulo oposto. Não tem um ângulo oposto aqui, ó? O ângulo oposto. Aqui com esse aqui, ó. São ângulos opostos. A esse lado, respectivamente, congruente. Então, pelo caso LAA, né? Que a gente estudou ano passado. O triângulo DEM é igual ao triângulo EFN. Então, esse triângulo é igual a esse, tá? Lado igual, ângulo adjacente igual e ângulo oposto igual, o LAA, né? Então, gente, ó, se os triângulos eles são iguais, a gente tem segmento de reta, ó, DE igual a EF, como a gente queria mostrar. Tá bom? Esse foi o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, ó, um feixe de retas paralelas que divide uma transversal em segmentos não congruentes entre si. Nesse caso, pessoal, ó, essas retas aqui, ó, esse segmento de reta AB, né, e BC, eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, mas a gente vai perceber que eles são congruentes ao outro lado. Agora considere um feixe de retas paralelas RST, tá? E as retas transversais, né, U e V. Nesse caso, vamos mostrar que é o segmento AB, cadê o segmento AB, ó, daqui para cá, e BC, eles são proporcionais ao segmento DE e EF, né? Então eles são proporcionais. Aí você monta essa razão aqui, ó. AB está para BC, assim como DE está para EF. Vocês perceberam a diferença do primeiro para o segundo, gente? No primeiro caso, né, os segmentos AB e BC eles são congruentes. E no segundo caso, eles não possuem, no segundo caso eles possuem medidas diferentes, né? No caso eles não vão ser iguais. Essa é a principal diferença entre os dois. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esses segmentos, né, em partes que vai ser paralela às retas transversais, que eu vou chamar isso de M, tá bom? Então do A até o B eu tenho um ponto médio chamado de M, tá? E outro ponto médio aqui também chamado de M. Do B até o C eu tenho 3 pontos médios aqui, ó, chamados de M. Essas distâncias elas são todas iguais, elas são congruentes, tá? Então do segmento AB eu tenho 2M e do segmento BC eu tenho 3M. Então por isso, pessoal, por esses pontos, né, que dividem o segmento AB e BC, traçamos retas paralelas às retas RST. Então nesse caso, como os segmentos traçados sobre U são congruentes,
Então, pelo primeiro caso, também obtemos um V segmentos congruente, certo? Então, aí, ó, foi o que eu fiz aqui. Eu tracei várias retas paralelas no ponto M, tá bom? Então, ó, ele está dizendo basicamente assim, ó. Então, nesse caso, como eu tracei essas retas paralelas, né, eu vou ter no segmento V segmentos congruentes, tá? Então, o segmento AB, que é igual a 2M, e o segmento BC, que é igual a 3M, né? Eles vão ser proporcionais, certo? Então, a mesma coisa eu faço com o segmento DE e EF. Portanto, gente, ó, se também são iguais aqui, ó, no DE e EF, AB está para BC, assim como o DE está para F, como a gente quis mostrar. Tranquilo, gente? Então, a propriedade mostrada desses dois casos é conhecido como Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales é um feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas determina sobre as retas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Tranquilo, gente? Então, aqui estamos diante do Teorema de Tales. Por esse teorema, veja como podemos determinar AB indicado na imagem por X, sabendo que as retas R, S e T são paralelas, tá? Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui para entender, né? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, de A para B você tem um valor de X, você não sabe quanto é que é, tá? Só sei que B para C é 3, D para E é 12 e E para F é 4 centímetros, todos em centímetros. Você vai pegar aqui a formulazinha, ó, do Teorema de Tales. AB está para BC, assim como o DE está para EF. E vai substituir, ó. Quem é o AB? Ó? O AB é X. Quem é o BC? O BC é 3, ó. O DE é 12 e o EF é 4. Vamos logo dividir aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. Então fica só um 3 aqui, ó. Certo? Então, x vezes 1, que fica embaixo do 3, é x. E 3 vezes 3 é 9. Quero o 3 da divisão daqui, ó. Multiplicado por esse 3 que está embaixo do x. Tranquilo, gente? Então, o valor de x é 9 centímetros. Bem simples mesmo. Bom, aí a historinha de Tales, né? Falando com quem Tales foi. Tá? Você dá uma lida aí para conhecer a historinha dele. Certo? Vamos avançar no nosso conteúdo. Tá bom? Então, o teorema de Tales no triângulo. Como é que funciona o teorema de Tales no triângulo? Gente, ó, os conceitos são os mesmos. Não muda, tá? O teorema de Tales no triângulo é a mesma coisa que você tivesse ali três retas paralelas, né, cortando duas transversais. É o mesmo critério, é o mesmo sistema. Então, vamos lá. O teorema de Tales pode ser aplicado a um triângulo qualquer. Considere o triângulo ABC, né, traçando as retas R e S paralela ao lado BC, tá? As retas R e S paralela ao lado BC, tá? São essas daí. De modo que R passe pelo vértice A, né? Então R vai passar bem por esse vértice aqui, ó, que é chamado de A. E S determina os pontos D e E, né? S é determinado pelos pontos D e E. E prolongando os dois lados do triângulo, temos duas retas transversais que cortam um feixe de retas paralelas, tá? Ó, duas retas transversais cortadas por um feixe de retas paralelas. Assim, pelo teorema de Tales, temos, né? AD está para BC, assim como AE está para EC. Você utiliza o mesmo critério. Então, como é que ficaria aí um cálculo, gente? Ó, detalhe, pessoal, ó, em um triângulo qualquer, uma reta paralela a um dos lados e que corta os outros dois lados em pontos distintos, divide esses lados em segmentos proporcionais, tá? Se não for proporcional, então não dá para aplicar o teorema de Tales. Tem que ser proporcional. Então vamos lá, ó. Usando o teorema de Tales, podemos determinar EC, que é esse daqui, ó, que eu quero saber, ó. EC, daqui para cá, ó, indicado por X do triângulo a seguir, sabendo que DE é paralelo,
tá? ADE é paralelo a ABC. Essas duas retazinhas aqui, ó, significa paralelo. Então vamos lá, ó. Cadê, ó? AD, ó. AD está para DB, né? Então 6 está para 8. Assim como AE está para EC, né? AE é 9, EC é X. Fazendo o cálculo, né? 8 vezes 9 é 72. X vezes 6, 6x. 72 dividido por 6, 12. Portanto, x é igual a 12. Tranquilo, gente? Bom, e por último, né? Mas não menos importante, semelhanças de figura. O conceito também é bem pouco parecido, tá, gente? Já estudamos em anos anteriores que quando reduzimos ou ampliamos ou reduzimos uma figura, obtemos uma coisa chamada figura semelhante, né? Ou seja, o que é isso? É quando uma figura que tem a mesma forma da original, variando apenas no tamanho, tá? A gente vê aí, ó, nessas fotografias aí que vocês estão vendo, ó. Houve uma ampliação, né, da figura A para a figura B e houve uma redução da figura A para a figura C, né? Perceba que elas têm o mesmo padrão, né, o mesmo formato. Porém, ela só vai ser diferente como? No tamanho, tá? Por isso que a gente diz que isso são figuras semelhantes. Bom, se uma figura é uma ampliação ou uma redução de outra, ou seja, né, se elas têm a mesma forma, variando apenas em tamanho, a gente diz que elas são figuras semelhantes. Tranquilo, gente? Essa figura que eu mostrei para vocês é chamada Vila Velha, né? As fotografias dessa página apresentam uma das formações naturais em rochas de arenito do Parque Estadual Vila Velha, lá no Paraná. Tá? A formação ela parece muito, né, uma taça, certo? E é uma das mais emblemáticas do parque, tá certo, gente? Pois bem, vamos lá para a prática, né? Observe como podemos verificar a semelhança entre os polígonos A, B, C, D e A', B', C' e D', certo? Com base nas medidas de seus lados e de seus ângulos internos. Gente, ó, o ângulo de qualquer figura geométrica, você pode ampliar ela que tamanho que for, mas o ângulo ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo. Então perceba que eu tenho uns pontos aqui, ó, A, B, C, D, e os outros pontos aqui, ó, A', B', C' e D'. Eles são todos iguais os ângulos, ó. O ângulo A é igual ao ângulo A', B, que é 53, é igual ao ângulo B' e assim por diante. Tranquilo? Então as razões entre as medidas dos lados correspondentes, eles são iguais. Como assim, professor? Ó, se eu pegar o lado que fica aqui, ó, entre A, B, e montar uma razão com o lado que fica A' e B', tá? Ela é proporcional a que lado? Ao lado BC, né? Que é BC, que é 9, e B' e C', que é 18. Eles são proporcionais, certo? Tranquilo? Então, assim dizemos que o polígono ABCD é semelhante ao polígono A', B', C' e D'. E que a razão de semelhança entre eles é igual ao meio, né? Ou 0,5 indicado. Indicamos essa semelhança da seguinte maneira, certo? Então, a gente lê como? Lemos ABCD é semelhante a A', B', C' e D', tá? Semelhante é utilizado por esse sinalzinho aqui, ó, parece um tio, certo? Mas como é que eu saberia isso, se eles fossem proporcionais ou não? Preste atenção. Dois polígonos eles só são semelhantes se satisfazem simultaneamente as seguintes condições, tá? Então tem que ter essas condições para dizer que eles são semelhantes. Primeiro, os ângulos internos correspondentes eles têm que ser congruentes, né? Eles têm que ser iguais. Os lados correspondentes eles também têm que ser proporcionais, tá? Tem que ser metade da outra, ok? Como é o caso aqui, ó. O 5 não é metade de 10? O 9 não é metade de 18? O 6 não é metade de 12? E o 4 não é metade de 8? Tem que ter também essas medidas. Se não tiver, gente, eles não são proporcionais.
certo? Então, o valor K da razão entre os lados correspondentes é chamado razão de semelhança, tá? Nas aulas anteriores, a gente estudou aquele lá, o coeficiente de proporcionalidade, que também era representado pela letra K. Nesse exemplo aqui, de semelhanças de triângulo, a gente tem uma outra coisa chamada razão de semelhança, tá? Que é esse cálculozinho aqui, ó, que a gente fez, ó, quando a gente monta as proporcionalidades dos lados. Tranquilo? E ele ainda dá outro bizu, ó, que ao desenharmos uma figura B semelhante a uma figura A, dada a razão de proporcionalidade, né, que é o K, entre essa figura, temos o seguinte, ó, se o K for maior que 0 e menor que 1, então a figura B é uma redução da figura A. Se K for maior que 1, então a figura B é uma ampliação da figura A. Agora, se K for igual a 1, então a figura B é uma reprodução da figura A. Tranquilo, gente? Essa foi nossa aula de hoje. Graças a Deus, né? A nossa próxima aula a gente vai encerrar esse capítulo 6, né? E esse módulo 2, com os assuntos aqui, ó, homotetia, desculpa, e semelhanças de triângulo. Continuar com semelhanças de triângulo. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.